As you all might know, this is Nina. But what even she doesn't know is that she's muted. I know, right? This is a funny and honest mistake. But as this channel editor, I would like to invite you to take a look. She remained silently for almost a whole minute, and come on, it's kind of funny, right? Okay, let's keep on the video going, and I hope you guys enjoy it. Morning guys, how's everyone doing? Sorry, I've been streaming for like 5 years and I still don't know how to stream. So guys, today we're gonna have a class, art class. Art classes are back, yay! So today's art class is gonna be about how to make comic strips. Comic strips are those really short comics. They are like from 2 panels to up to 5 panels. Usually they are like around 3-4 panels. But they could be 2 to 5 panels. I know they can be somewhat intimidating, especially for beginners and especially for people like me. I'm used to work with stories that are like at least 20 pages, up to more than 100 pages. I like long stories. So I remember when I had a hard time writing comic strips, because they are too short. You have so little room to show your ideas and the development of the story. And you look at those 3 pages and you'll be like, what do I do with such little space? Turns out you just have to sum it up to a short formula. There is a formula to write this kind of short stories, and I'm gonna teach you this today. Okay guys, so today we have 2 guests here. We have Casual Moon and we have Astrobella. They are both artists you've seen here before. Can you tell us a little bit about yourself, about your art? Eu me chamo Luciana, eu tenho 30 anos e eu sou aluna da Marina desde os 11. E além de aluna e professora, a gente também tem uma relação de amigas e de parceiras de trabalho, né? Eu tenho uma lojinha, a Casual Moon Ilustra, onde eu faço papelaria criativa. Eu ilustro todos os produtos de lá. Todos eles têm tema geek e místico. E agora eu tô entrando no mundo dos quadrinhos e das capas de livro. E é isso. Eu queria aprender a fazer tirinha porque quadrinhos tá dentro do tema, né? E eu não tenho a menor ideia de como fazer uma história curta também. Todas as minhas histórias são muito longas e é isso. Sigo sendo aluna da Marina para sempre. Guys, this is the Casual Moon shop. So if you guys want to know a little more about her art, she has this beautiful website. You can see more of her work here. I'm Astrobella. Hi everyone. Everyone who doesn't know me yet. I have started doing comics very recently, and I am still working on my first one. I'm a beginner. Be nice to me. And I have not dabbled in comic strips very much. So I'm excited for the lesson that Nina's gonna bestow upon me right now, and I'm excited to learn. Well, it just occurs to me that someone that might have been joined today because of you 2 girls may not know me. So let me also introduce myself. Hi, I'm Nina. I'm an illustrator and comic artist, and I'm also learning animation. I've been a comic artist for a while. I worked in several projects. Currently, I'm publishing my own comic called Loon. You can see it here, 1, 2, and 3. The first issues. Let me show you a little bit of my comics. Just so you can see, I'm not lying to you guys, I actually work with comics. Yes!
I want them all. I have like, I think currently I have like 6 different comics published. Actually, 3 of them are these ones here. As I said before, I used to have trouble making short comics, making strips, comic strips. And one day I decided to study it and figured it out how it's done. Because like I really wanted to make comic strips and I had a hard time doing that because I'm used to write long stories. I'm used to write like at least 20 pages long stories. I have this difficulty of summing things up. I need character development and stuff like that. But I learned how to make short comic strips. And I'm gonna teach you how to make it too. Guys, I hope everyone can see my screen. I'm also gonna explain it in English now. I brought here a panel sample, like a base that has 3 panels, a 3-panel base. But these kind of comic strips you can work from 2 up to 5 panels. Okay, this is the kind of comic we're gonna work on today. One panel I don't think is enough, but 2 panels up to 5 panels is enough. I ideally work with 3 panels or 4 panels. I believe 3 and 4 panels work better for social media, especially the 4 panel thing because it's a square. You can also make them separated. You can make like each panel separated and for social media to post them as separated images as long as they are in the correct order, of course. Let me explain to you guys how to make comic strips. We have 1 panel, panel 1, panel 2, and panel 3. Okay, so the first panel is the intro. This first panel is about setting the tone of the story. You're gonna introduce the characters and you're gonna introduce the plot, the situation that's happening, okay? It may sound harder than it is, but let's go. We learn as we go. We learn as we go. This is a development panel, okay? So the first panel, you introduce what's going on. The second panel, something else happened that keeps the story going. You continue telling the story, okay? We also here can call this as a problem, okay? You get to establish here a problem that's gonna be solved on the next panel. I'm gonna give you examples of this. So third panel is the ending or the solution. We give a solution to the problem that was presented before. Okay, so just a friendly reminder, this solution that we're getting here at the end, it's supposed to close up the story and sound fun. That's what makes the story fun. It's like a punchline, but it's not exactly a punchline. And it's not meant necessarily to fix the problem. Sometimes it makes the problem even worse. It's just supposed to end the story. It's a conclusion for your plot. It's not necessarily a way of fixing the problem you previously established. Okay? I brought a lot of samples actually, so we can study those and understand it better. First, let me pick up the ones made by me. Okay, here it's a Klaus. Klaus is my mascot. A Klaus comic. You guys saw me doing it on stream if you were here before. On the first panel, we are setting the tone and introducing the characters. You can see here, it's Klaus. The setting, it's a bed, which means it's his room. And he's waking up. This is what's happening. Well, he just woke up and then he goes to the window to see how the weather is outside. Okay, some people just do that. I do that sometimes. You can see through the window, it's raining. Okay, this is the problem. The problem that I established here is that it's raining. You look through the window, you expect to see a good day, a sunny day, or a somewhat cloudy day. What's the solution for this problem? Well, Klaus is not everyone. Turns out he likes the rain. He enjoys the rain. So raining is actually not a problem for him. So that's the twist. What is supposed to be a problem for him, it's not really a problem.
he likes the rain, he's gonna like make a cup of tea and enjoy the day, probably with a book or something. That's a very simple comic, and it's not supposed like to make you laugh. It's not a funny comic. It's more like something that creates bonding the word. It's somewhat relatable. It's somewhat relatable to some readers because some people like rain too and they feel the same. So when they look at this, they be like, oh, this is me. Or you can think of someone that is like this and send the comic to them. Here's another one I made in English. This other comic here, let's study just like we did with the previous one. So the first panel establishes character, setting, and situation. Character here, again, it's Klaus. Setting, living room. You can see it's a living room. There's a couch, there's a TV, the TV is turned on. You can see the TV is turned on by the lights around it. And the situation is Klaus is watching a horror movie, and you can tell he's watching a horror movie because he says it. He says, I just love horror movies. So that this is what's happening here. On the next panel, panel number 2, what's the problem that shows up here? A ghost shows up. This is some sort of haunting. So when the ghost shows up to scare him, it'd be like, boo. And then he'd be somewhat startled. He looks at the ghost and he'd be like, oh. And then the readers might think, oh no, he's watching a horror movie and a haunting showed up. This is probably bad. Is he being attacked or something? But how do we fix this? On the last panel, we figure out the ghost is actually a friend. The ghost was invited and he was supposed to be watching the movie with Klaus. But he's late. He's actually late. That's what's written here on the speech bubble. The problem is actually not that he's a ghost, but he's late. The movie has already started. And they are actually friends and they are watching the movie together. So the problem is fixed. I mean, it's not actually fixed. The problem is solved here. We got a conclusion. And usually what we do in these comics is the problem we got, we inverted in some sort of way to get to the conclusion. We thought this ghost was some sort of menace. He was a threat. Turns out he's not a threat, he's a friend, it's the opposite. So by creating this opposition, by creating this contrast, okay, we can get to fun situations. So I got here some more examples to show you guys. O primeiro que eu quero trazer é Sarah Anderson, tá? Quadrinho Mordida. O Mordida, ele é uma série de histórias muito curtas, tá? E ele vai servir aqui para eu mostrar para vocês um quadrinho de 4 quadros. Esse quadrinho aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? De 4 quadros. Por quê? Porque qual é a diferença do quadrinho de 3 quadros para o quadrinho de 4 quadros? É que a gente vai ter a introdução no primeiro painel, igualzinho o outro, tá? E o desenvolvimento / problema vai vir no segundo pro terceiro. Desculpa, gente, a câmera é ao contrário, eu tô errando os dedos aqui. Vai vir do segundo pro terceiro quadro e a conclusão no último. Ou seja, a gente só dá uma esticadinha, mas a fórmula ainda é a mesma, tá? Você só tem mais espaço para ir desenvolvendo a história, para estabelecer o teu problema e para depois solucionar o teu problema. Então vamos estudar essa página aqui que eu trouxe para vocês. Ela chega aqui nesse primeiro quadrinho e pergunta assim: então, cara, qual é o teu tipo? Antes de eu continuar, deixa eu explicar para vocês. Os personagens dessa história, e você ficar sabendo disso um pouco antes, eles são uma vampira e um lobisomem, tá? Então eles não são exatamente pessoas normais. Eles são monstrinhos que são jogados em situações cotidianas normais e isso é o que gera, esse é o elemento que gera estranhamento, tá? Nos quadrinhos e que gera essa graça que a gente vai ter nas piadinhas, tá? Então a gente tem aqui o lobisomem e a vampira. E aí ela vira pra ele e pergunta: então, cara, qual é o seu tipo? E aí ele fica meio assim, góticas, né?
Porque ele tá respondendo pra uma menina meio gótica que ele tá afim dela, né? Uhum. Eles acabaram de se conhecer e ele fala, meu tipo são góticas. Aí ela fala, não. Esse não quer dizer o quê? Não é isso que eu quero saber, Ah. tá? E qual é o problema? Ah, tipo de sangue. Exatamente, ela chega aqui no final e pergunta seu tipo sanguíneo. Afinal, ela é uma vampira, né? É o que ela quer saber. A gente tem aqui uma situação em que eles estão se conhecendo, né? O problema que a gente estabelece é, na verdade, um probleminha de comunicação. Ela fala uma coisa, ele entende outra. E a solução desse problema é ela esclarecer sobre o que ela estava perguntando. Entendeu? Uhum. Então é uma história que é bobinha, engraçadinha. Gente, eu recomendo muito ler, porque é muito divertidinho. É super Nossa, leve, é super fofinho. E é engraçado de várias formas. Tem um outro aqui de 4 painéis que eu trouxe pra vocês verem. Tá? Eles ainda se conhecendo, ainda no barzinho. Aí ela vira pra ele. E aqui vocês veem, ó. Primeiro quadrinho estabelece de novo personagens, tá? A vampira e o lobisomem. E o cenário onde eles estão, que ainda é o bar. Que foi o lugar onde eles se conheceram. O que ajuda a estabelecer que eles ainda estão numa situação de se conhecer. Ou seja, eles estão perguntando coisas um pro outro pra ir se conhecendo, pra... Enfim, gente, estão flertando, tá? Simples assim. E aí ela pergunta pra ele, qual tipo de música você ouve? Né? Eles estão procurando coisas que eles têm em comum. E aí ele responde, lobos. Porque ele é um lobisomem, ele gosta de ouvir os lobinhos uivando. Só que aí ele percebe o problema. Ele falou uma coisa da qual ele tá um pouco... Ela ainda não sabe muito sobre ele. Então ele tá com um certo medo de passar vergonha. E aí ele pensa assim, putz, falei besteira, agora eu preciso corrigir isso. Esse é o problema. Preciso corrigir essa situação meio envergonhante, assim, digamos. Essa situação na qual... Essa situação meio constrangedora na qual eu me coloquei. E aí ele faz uma pose, que no último quadrinho fala, Heitor Villa-Lobos, sou muito refinado. É assim que ele resolve escolhendo uma música mais snob pra tirar onda. Ai, porque eu sou muito refinado. Eu gosto de Heitor Villa-Lobos. Trouxe um outro aqui, tá? Esse autor é brasileiro, na verdade ele é daqui de Brasília, praticamente meu vizinho. Tá? Wes Sam. Ele tem esse livro todo, ele tem os personagens, nas redes sociais ele posta, tá? Sobre esse personagemzinho que ele criou, que é o problema, tá? Esses bonequinhos aqui, eles são todos problemas. É uma espécie de materialização dos problemas da vida das pessoas. E ele faz tirinhas sobre problemas e pessoas conversando sobre esses problemas, tá? Então eu trouxe uma tirinha aqui de 3 painéis, pra vocês verem. Essa aqui, tá? Que é uma tirinha com 3 painéis, é rapidinha, cabe num quadrado, como vocês podem ver, tá? Não precisam, pra mostrar que as tirinhas, elas não precisam ser sempre 3 quadradinhos iguais. Essas cabem no formato de um quadrado, né? Mas poderia ser feito também no 3 quadradinhos um depois do outro. Não vejo problema de fazer assim também. Mas nesse caso ele escolheu fazer assim, liberdade do autor, tá? Qual é a história que tá acontecendo aqui? Todas as histórias dele são sobre um problema. O primeiro quadrinho estabelece o quê? Que nós temos 2 personagens. Que são o personagem azul e o personagem amarelo, tá? O personagem azul diz, estou com um pressentimento ruim. E aí o personagem amarelo diz, por quê? Não tem problema nenhum aqui. E como você vê, o quadrinho, o fundo deles está vazio. Realmente não tem problema nenhum aqui. O problema que existe aqui, a questão estabelecida pelo autor é, o azul está apreensivo, ele está com uma sensação de que tem alguma coisa errada. Mas o que é que está errado? Que o amarelo não está vendo também. Nenhum dos dois está vendo, na verdade, só que um tem uma sensação de que tem algo errado e o outro não. E o outro está ali fazendo contraponto, né? E aí a solução a gente vê no último painel. O amarelinho fala, pode olhar para todos os lados, que não tem problema nenhum. E qual é o contraste que a gente cria aqui?
Qual é a quebra de expectativa que a gente cria com o leitor aqui? A mãe do problema. É que o problema é tão grande que eles não conseguem nem ver. Ele é tão grande que ele é um problema assim quase continental, né? Jesus. Você olha para os lados e você não vê, porque ele é tão amplo que você tinha que estar mais longe dele para conseguir ver. Às vezes quem tá dentro do problema não consegue ver que tá no problema, né? Isso é tanto uma metáfora para a vida quanto um jeito visual de colocar aqui a quebra de expectativa do leitor, que é que você não estava vendo nada antes e aí depois você descobre por que você não estava vendo nada. Você tinha que mudar o seu ponto de vista para conseguir ver. Planeta Estranho, trouxe aqui para vocês, por quê? Porque a Bela falou assim, mas eu não sou engraçada. Você não precisa ser engraçado, tá? Esse aqui não é o único jeito de não ser engraçado. Assim, muitas tirinhas desse cara são muito engraçados, mas pela linguagem e não pelo gancho e pela piada em si, tá? Esse cara, ele resolveu fazer uma paródia da humanidade. Ele transformou os personagens deles não em seres humanos, mas em aliens. E eles moram em um planeta que é chamado de Planeta Estranho. Só que esses personagens, eles fazem exatamente as mesmas coisas que a gente faz. Só que ele expõe isso de uma perspectiva mais crítica, de um jeito mais lógico e menos passional. E quando a gente vê isso exposto de uma maneira meio que de fora, né? Meio que não é a gente fazendo, isso fica engraçado. É uma paródia da gente. Eu tô rindo de mim mesma quando eu tô rindo dessa história aqui. Eu peguei uma história mais levinha, tá? Uma história bem bobinha dele, que é assim. Primeiro quadro, a gente estabelece o personagem e o ambiente. Você vê que ele tá com um prato de comida na mão, correto? E ele tá olhando em volta. Lá no fundo, você tem algumas pessoinhas, ó, quase não dá pra ver. Quer dizer que esse ambiente tá cheio, você não vê as paredes, mas você entende que o ambiente tá cheio porque tem várias pessoinhas sentadas. E ele tá entre dois outros alienzinhos sentados aqui, e aqui tem uma cadeira vazia. E ele tá procurando o quê? Uma cadeira pra se sentar. Então tudo isso tá na linguagem aqui nessa imagem, tá? Isso já estabelece que é ele, que há outros personagens e que ele tá nesse cenário com um problema. O problema dele é procurar um lugar para sentar. E aí o cara que tá sentadinho ali do lado da cadeira vazia vira pra ele e pergunta: você gostaria de ingerir conosco? Né? No caso, quer almoçar com a gente? E aí ele responde: obrigado, sou desconhecido nessa região. Ou seja, ele deve ser um aluno novo, chegou ali, não conhece outros alunos, não tem amigos, não sabia onde sentar, foi convidado para sentar com alguém e resolver o problema dele. Resolvido esse problema, cria-se um outro problema, que é, logo que você conhece alguém, você pergunta o quê? Qual é o seu nome? E esse alienzinho aqui, ele pergunta: há uma sequência de sílabas que os seres usam para se dirigir a você? E aí ele responde: sim, mas vocês podem considerar a pronúncia dificultosa, né? Ou seja, o que esse quadrinho aqui está dizendo? Qual é o seu nome? Sim, mas o meu nome é meio estranho, meio difícil. Acho que você não vai conseguir falar o meu nome. No último quadrinho, vem um outro amigo aqui, pacificador, né? Que tá querendo incluir ele. Eles são muito receptivos, eles estão querendo incluir o recém-chegado e eles falam: então vamos praticar até conseguirmos. Essa é uma tirinha, na verdade, bastante fofa. Né? Você chega no final com o coração quentinho. Você não chega no final rindo, que engraçado. A graça do Planeta Estranho, o estranhamento que a gente tem criado aqui, né? É essa linguagem, é esse distanciamento, que ao mesmo tempo é uma proximidade, porque é exatamente coisas que a gente faz, só que com uma linguagem completamente diferente, uma linguagem estabelecida como uma linguagem mais lógica e mais fria. Mas ainda assim, mesmo com a linguagem lógica e fria, os caras, esse autor, na verdade, com esse quadrinho, com essa tirinha em particular, ele conseguiu estabelecer uma situação de coração quentinho, uma situação acolhedora, né? Uma situação de carinho que você tem, você incluir outra pessoa numa situação na qual ela tá completamente desconectada. Além disso, tem outra... É que eu não cacei exemplos infinitos, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. E essa live precisa acabar em algum momento, vocês vão fazer o quadrinho de vocês, tá? Mas
os quadrinhos, eles não precisam ser sempre uma história com final engraçadinho. Existem muitos quadrinhos que são mais filosóficos, tá? Quando você tem um quadrinho que é mais filosófico, você pode simplesmente começar com pensamentos que você tem e você termina sem dar uma conclusão para aquilo. Você termina deixando algo para as pessoas pensarem sobre. Enquanto vocês trabalham na tirinha de vocês, eu vou até ver se eu acho algum exemplo disso, porque eu não procurei nenhum, na verdade. Não me ocorreu que surgiria esse assunto. Mas, por exemplo, a Mafalda tem muito, você que trouxe aí a Mafalda, né, lembrou dela, tem muito esse tipo de coisa de você terminar, não com uma piada, mas com algo que faz a pessoa pensar. Tem um outro, eu não consigo lembrar o nome desse cara na internet. Ele faz uns cenários assim, e aí ele coloca uns pensamentos em cima, né? E umas coisas mais emotivas, mas que nunca tem uma conclusão, que sempre são pensamentos dele sobre algum tema e que leva as pessoas a pensarem sobre aquilo e colocar aquilo na vida delas, tá? E tem... Gente, tem isso em muitos níveis, tá? Tem muitas histórias. Algumas vezes essas histórias são mais pessoais, elas se aplicam somente à pessoa que está fazendo a história, mas é de certa forma um desabafo. Às vezes elas são coisas filosóficas mais gerais. Marina, eu tenho uma dúvida. Diga. Você estava falando do quadrinho da Sarah Anderson. Sim. E eu percebi que parece que ela tem uma narrativa maior em que as tirinhas são inseridas. Sim, correto. Então, tipo, dá pra fazer uma história longa com tirinhas. Dá pra fazer uma história longa com tirinhas. Foi assim que as tirinhas surgiram, inclusive. A gente tinha muita história longa em jornal com tirinhas, que eram histórias de super-heróis, lá nos anos, sei lá, 50, nem sei dizer quando exatamente de cabeça, tá? Eu já fiz pesquisa sobre isso, mas eu não guardo data. Mas sim, história do fantasma, história do Tarzan no jornal antigamente, Verdade. ela era isso, ela era histórias longas, que aconteciam em quadrinhos bem curtos, mas que sempre terminavam com um cliffhanger pra você continuar na próxima. Por exemplo, o Tarzan tava correndo pela floresta e encontrava um leopardo. Aí você pensava, ai meu Deus, o leopardo vai atacar o Tarzan. Só que você só vai descobrir o que acontece no dia seguinte. Entendeu? Quando você lê a próxima tirinha. O Tarzan derrota o leopardo, ou então ele fica amigo do leopardo, sei lá. Das duas, uma. O plot twist. Só que aí aparece um caçador. Enfim, a história vai se desenvolvendo maior. No caso da Sarah Anderson, todas as tirinhas têm final em si, mas ela segue com aqueles personagens em todas as tirinhas subsequentes. Ela vai criando uma história e você vai se acostumando, né? Você vai se afeiçoando àqueles personagens. Como eu falei pra vocês, se vocês não quiserem desenhar um cenário muito elaborado, mas também não quiserem deixar o fundo branco, existem maneiras de vocês conectarem os quadrinhos, porque isso é uma questão importante, você conectar os quadrinhos. E ainda assim, você não precisar de ficar desenhando muita coisa. Tem uma coisa que dá pra você fazer, que é isso aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Vou botar aqui. Where? Na minha tela. Você pode botar os seus personagens aqui conversando, tá? E o cenário deles é linkado pelo quê? Por isso aqui, ó. Um cenário contínuo. Você cria uma espécie de contraste, entendeu? Você pode colocar só uma retícula aqui no fundo, você pode colocar só uma cor, ó. Quer ver quem faz muito isso? Deixa eu ver se eu acho uma que eu consiga mostrar. O cara do Nickel Nausea, que também recomendo bastante, eu acho as tirinhas dele muito engraçadas. Ó, tem uma aqui num livro didático. Tá vendo como o cenário dele aqui no fundo se conecta? Ó. Tá vendo? Toda essa parte obscura que ela se conecta. Ó. E ela cria um contraste com o que tá no primeiro plano. E isso é uma coisa que ajuda você ter essa continuidade, ao leitor ir lendo pra lá. Né? E você tem aqui o quê? Você tem os balões. Então você começa lendo aqui, vem pra cá. Aí você segue aqui, ó. E aí você lê tudo assim e acabou a história. Ó, uma outra situação aqui que ajuda, ó, é também esse contraste que a gente tem aqui embaixo, tá vendo? A gente tem, de novo, o cenário que se liga um ao outro, todos os chãozinhos aqui, eles se ligam, ó. Eles criam essa linha. Só que aqui a gente tem o preto em cima, o preto embaixo e o preto em cima.
E a gente tem o claro embaixo, o claro em cima e o claro embaixo. A gente tem um contraste aqui invertido. Eu vou pedir agora pra vocês, então, compartilharem a tela de vocês. Ó, tô vendo que Dona Luciana, grande artista aqui, cheia de fãs no nosso chat. Já tô vendo que ela já tá aplicando a técnica, ó. A mesa já tem uma continuidade de um quadrinho pro outro ali. Ah, eu não fiz a continuidade. Calma, Bela, não é obrigatório, não é obrigatório. É Ok. um recurso, não quer dizer que é obrigatório. Eu gosto que a gente tava falando de poder de síntese. E a Bela, ela fez isso. Ela resumiu aí metade da história dela Num símbolo. em uma tirinha só. É, exatamente. É isso Então, que eu assim, pensei, gente, ao eu invés de resumi o meu- ler 60 páginas, vocês podem só ler esses 3 quadrinhos aí e pular pra outra metade. Ah, essa é a sua história? Essa é a história da Ignora. Bela. Ignora tudo isso daqui. Tudo isso que a Bela tava fazendo aí, ó. Quantas páginas? 123. 123 páginas, então, tá resumido aqui nessa história, né? Essa tirinha você colocou a tua história de 123 páginas. Pra vocês verem como é possível pessoas que contam histórias longas transformarem suas histórias em tirinhas. Tem que ser em 3 quadrinhos, pode ser em 4, não. Pode. Pode ser em 4. Faz aquele quadradinho. Ou então faz 4 corrido. Essa é a tela da Casual Moon agora, nesse momento. Deixa eu dar uma reduzida aqui pra vocês enxergarem direito. Na tirinha dela, uma tirinha autobiográfica. Claramente autobiográfica. Oh, não. E Eu não sei do que você tá falando, eu nunca passei por isso. Que a vida isso daí. E com um forte fator de identificação. Excelente tirinha, tá? Forte fator de identificação, porque Bela, não sei você, mas eu com certeza já fiz isso várias vezes. Oh, nossa senhora. Eu faço isso até hoje. Eu acho que hoje. todo artista já passou por isso. Ao invés de beber a sua bebida, pegar um copo de água suja de pincel e dar um gole. Uma sugestão que eu ia dar é você dar um close na expressão dela, se você tiver espaço pra isso. Eu acho que o close, a função do close é ele focar, no caso no rosto, né? Na expressão e você ter uma... Como é que eu vou dizer? Dá pra você expressar com o cenário também, mas você ter esse close na expressão vai dar uma noção melhor de como a personagem tá se sentindo quando ela A cara percebe o dela. erro que ela cometeu, entendeu? Tipo assim? Mas não nessa cena. Essa é a última cena, eu acho que ela tem que linkar com a primeira. Eu acho que tem uma questão também que é prática, tá? É você ter tempo pra, por exemplo, criar um personagem, né? O Klaus, ele pra mim é um personagem que ele já tá mais redondinho, tá? Eu já sei quem é o Klaus, que é o nosso mascote, esse morceguinho que tá ali do lado do lado esquerdo pra vocês da tela, né? Sim. Esse morceguinho que é o meu mascote, ele já tem uma personalidade. Ele é fofinho, ele é dengozinho, ele é eu animado. pensei. E aí o gancho que eu tenho com o Klaus pra fazer as inversões, né, os contrastes na história, é que ele é trevozinho. Mas ele é um trevozinho fofinho. Quer ver uma outra história que tem uma vibe parecida? É uma animação, na verdade, chama Ruby Gloom. Não sei se vocês já assistiram Ruby Gloom. Se não assistiram, assistam. Nome. É uma gracinha. É um cartoon, tá? E os personagens, eles são todos monstrinhos. É uma menina ciclope, é uma menina que é uma assombração. Um dos garotos é um esqueleto, o outro é um zumbi. Eles são todas assombraçõezinhas, só que eles são todos fofinhos, eles são muito amigos. E eles vivem uma vida muito divertida numa casa mal assombrada. E eles têm uma gatinha preta. Só que é tudo muito fofinho, muito divertidinho, muito bonitinho. Vou E aí atrás, as soluções, né, pra essas desventuras deles, elas são sempre meio inusitadas, porque eles não buscam soluções normais, né? Eles buscam soluções monstruosas. Aí, com o tempo, vocês podem criar personagens com essas características. Vocês podem criar algum personagem que tenha alguma característica marcante assim, entendeu? E aí você trabalhar isso nas tirinhas. Por exemplo, a Mafalda, que foi uma que você citou aqui antes. A Mafalda ela é uma criança que anda com um grupo de crianças. Qual é a característica da Mafalda? É ela ser muito madura, né? O contraste dela com as outras crianças é que as outras crianças elas são crianças normais falando coisas de crianças normais, mas a Mafalda
Ela é muito madura, ela tem preocupações muito adultas, né? Sim. Então, quando ela se expressa, ela destoa, ela se destaca das outras crianças, porque as preocupações dela são sociais, são ecológicas, não são uma coisa assim muito momento, né? Sim. Então é isso que cria esse contraste. É bacana nesse tipo de personagem você ter um contraste. Como no caso do Planeta Estranho, que são os personagens que têm um comportamento e uma comunicação muito fria, mas que isso não significa que eles sejam frios de verdade. Gente, não finaliza não. Vamos avaliar o roteiro primeiro, antes de vocês finalizarem. Ó, eu tô com a tela da Luciana aqui na minha frente. Minha avaliação, a avaliação da Marina, tá? Eu percebi que você quis adicionar mais um painel aqui, mas eu, particularmente, eu acho esse painel desnecessário, tá? Eu acho que a nossa conclusão aqui, ó, tá aqui. Tá? Ainda que você queira fazer uma história de 4 painéis, dá. Mas aí o que eu faria é aquilo que eu te falei. Eu pegaria esse pedaço aqui e eu daria um zoom nele, tá? Deixa eu montar a história como eu faria. Eu pegaria esse painel aqui para ser o último. Só que eu deixaria ele exatamente como ele tá. Não daria nenhum zoom nem nada, tá? Por quê? Porque a gente precisa dessa conexão do primeiro painel com o último. E aí eu acho importante que o painel, o primeiro e o último, eles sejam no mesmo plano, na mesma visão, nesse tipo de história aqui, tá? Que tá a câmera fixa. O que eu faria aqui? Né? Aqui é a tua introdução, você tem aqui a tua personagem artista, não autobiográfica, segundo você. Essa artista misteriosa, que eu não sei quem é, não autobiográfica, e está trabalhando, está fazendo uma pintura. A gente tem um copo com uma bebida, que deve ser um cafezinho, e a gente tem um copo para lavar os pincéis, tá? Ela pega o copo para lavar o pincel para beber. O que eu faria para... Esse quadro aqui ele já não é necessário, mas o que eu faria para dar mais uma ênfase aqui? Eu pegaria esse pedaço aqui da cara dela. Eu ampliaria ele, colocaria aqui, nesse quadro. Tá? E faria uma expressão engraçadinha. Faria ela assim. Sei lá, suando, olhando pro copo, assim, ou então percebendo Né? que esse não era o copo certo que ela pegou. Tá? Tipo... Ou então aquele escurinho no fundo, assim... E aí a aguinha aqui, os pincéis, a aguinha colorida. É bom dar o zoom que dá pra mostrar a aguinha colorida, tá? Isso daria atenção pra se alguém não percebeu que esse não era o copo certo, a pessoa vai perceber aqui, entendeu? Entendi. Então esse painel aqui, ele seria um painel didático. Ele seria um painel que explica o problema, né? E o problema que a gente tem aqui é que ela bebeu o copo errado. E aí ela vai cuspir aqui uma água coloridinha. E pra mim essa é a conclusão. E aqui acaba. Tá? Eu acho que todo artista se identifica com isso. Todo mundo já passou por isso em algum momento. E eu acho que essa é uma cena impactante o suficiente pra gente entender o que aconteceu. O máximo que você pode fazer pra talvez deixar isso aqui mais engraçado é escrever um aqui, um ai, de novo não. Sei lá, entendeu? Pra fazer parecer que ela fez isso outra vez. Fora isso, eu acho que tá redondinho. Eu acho que a tua primeira ideia já tava muito boa. Tá? E aí, querendo elaborar, você esticou ela um pouco além da conta. Bella. Vamos bisbilhotar o teu agora. Ok, so Bella brought us a 3-panel short comic, a 3-panel strip. And on the first panel, we have to introduce our character. We have this cute lady, a delicate lady wearing a wedding dress, right? In the first panel, she's not wearing a wedding dress. She's just wearing a medieval dress, I guess. Oh, okay, so what is this? Is this a window? Doesn't really matter. Yeah, it's a window. Oh, okay, it's a window. I thought it was a view for some reason. You just do. Oh, makes sense. I'll make it look more like a window when No, not a problem. Yeah, when you just finish. establish the medieval side of things.
Yeah, okay. So it's a window. She's staring at the window and she says, "When will I find a man to wed?" She wants to get married and she can't find a suitable man for her. And then, casually walking, she then notices a person that is suitable for her. Turns out that person is not actually a man. Yep. And then she says, "What? What's that?" Oh, Oh, just that's a symbol Latin. for Okay, me. sorry. Yeah. That's Latin. Ha ha ha, man. Whoever said what? Anyways, let us wed. What would change about this personally? First, Bella, is this person walking by? Not necessarily. I just kind of like she just notices her standing. She's just standing there. I would make this character walking. Okay. Fair Because enough. it gives the idea that she didn't see her before. Because maybe if That's she fair. saw her before, she wouldn't be complaining. Now, the other thing I would do, I would make this character a little smaller. Just for the sake of not being on the edge of the border. We want some room between the enough. borders and the message we're passing here. Especially because you drew this line here. So I think we want the text or the message here, that is this female symbol, to be Yeah. easy to read. This part here is perfect. The text here, I feel like it's a little bit too long. And then we have two different ways of fixing that. Here on the last panel. Oh. You can make it shorter or you can split it. It can be like, ah ha ha ha, man, whoever said that. Can be one part and then you can make a Okay, smaller and one then anyways, here. let us wet in another bubble. I see. Split up, it's easier, especially because it's a short comic. So if you split it, it's more comfortable for the reader. Other than that, Got it's amazing. Thank you. E, gente, ó, quem quiser aulas de mais coisas, tá? Eu só não faço mais aulas no canal porque vocês, na verdade, precisam me dizer o que vocês querem aprender. Que aí eu preparo a aula e trago. Okay, so guys, today we had a short comic strip class. I explained these amazing artists we have here today as guests, which are somewhat difficult because you have to sum everything up. But in the end, they got their final product, they got their comics. This is the exercise they did today. So we have here, first we have Bella's comic. It features her main character saying, "When will I find a man to wed?" This is the intro panel. The second panel is the situation panel, is when we get the problem. The problem we got here is that she was looking for a man to wed, but then she gets interested in a woman. And then the conclusion, the problem solving we have here, is that she is willing to marry a woman instead of a man. Problem solved, end of story. Very good, I love it, very, very lovely. Thank you. And very important, you signed it. Vamos mudar agora para a página da Luciana. Yes. Aqui a gente tem a historinha da Luciana. Gente, muito gracinha. Muito bom. Muito gracinha. A historinha, na minha opinião, tá muito boa, tá? Ela tá ali pintando no tradicional, tem um pincelzinho, um copinho d'água. E aí ela bebe a aguinha, a gente vê a expressão... Gente, meu quadro favorito, de longe, é esse da expressão dela. Tadinha. Ela percebeu, tem até lagriminhas saindo aqui, gente. Coitadinha. Quem nunca se viu nessa situação sendo artista, né? Com certeza vocês se viram. Sim. Né? E no final... Se você é artista tradicional, você já passou por isso com toda certeza. Já passou por isso. E no final a gente tem aqui o encerramento, que é ela cuspindo a água, acabou. O cafezinho ainda tá aqui esfriando. Acabou a pintura, acabou tudo, acabou a concentração. É isso. Aí afasta só pra gente dar uma analisadinha. Ó, a gente tem aqui a introdução tá muito boa porque a gente tem, como eu falei, o cenário, né, explicando que é uma área de trabalho. A gente tem a personagem sendo apresentada, que é uma artista, e a gente tem a ação, ela está pintando, portanto a gente tem aqui o contexto do que está acontecendo. Então essas três coisas foram apresentadas com sucesso, parabéns, tá? A gente tem aqui no segundo e terceiro painel o desenvolvimento do problema, tá? Que ela ficou com sede, foi beber uma bebida e ela tinha aqui tanto a bebida quanto a água de limpar pincel. Acidentalmente, o problema que nós temos aqui, ela pegou a água de limpar pincel e bebeu. Coisa que todo artista já fez uma vez na vida, tá, gente? Falo isso e já fiz várias vezes. Girls, how do you feel about the exercise we did today? Do you have any doubts? Are you happy
with what you made today, with what we got? I feel like I learned a lot, and I think it was a great exercise, and I needed it. Yeah, me too. I think I learned a lot. I still have difficulties with shortening up the story, Mhm. but it's fine. I'll just have to exercise more. You not only shortened it, you made it without any dialogue, which I think is genius. It's impressive. It's impressive. It's Uh, impressive. Yeah. Congratulations, girls. You both came up with amazing stories. You did very well. Star, star, star. Thank you. You did very well. They are both amazing. You understood the assignment like perfectly. I believe you just have to practice a little more and you master it like in some time. I think you girls are very good at it. You are on point. Thanks for being here today as my guests. Thank you for having me. Yeah, thank you. Thanks everyone for watching also. Okay, you guys can search for their usernames. For Bella, it's Esther Bella. There's an underline after it. And Casual Moon underline Illustra. You can look for them on social medias and follow them. Tchau, gente. Bye bye. Bye Bella, bye Moon. Ciao ciao. Adios. Bye bye. This was our comic strip 101 class. Thanks everyone for showing up. I'm really glad having you guys here. Tutu!